Olá, boa tarde. Nós estamos aqui em mais um Você no Divã. Hoje o tema é pessoas rancorosas. Como lidar com pessoas rancorosas? Como lidar com o rancor? É uma coisa bem presente nos dias de hoje. Nós estamos aí, então eu vou pedir a você que diga como é que está chegando o sinal dessa live, o som como é que está, diga o seu nome, a cidade, que no final eu vou anunciar aqui, dizer aqui quem é, você pode fazer perguntas, né? A ideia da live é a democratização da psicanálise, é uma troca, tornar acessível às pessoas o conteúdo psicanalítico. É essa a ideia do Você no Divã, com o Aloysio Silva, que sou eu. Então nós vamos tratar hoje do rancor. A palavra rancor, como lidar com pessoas que são rancorosas. Às vezes, você é rancoroso? Essa é a pergunta, né? Você é rancoroso? Como lidar com pessoas rancorosas? Você que está entrando aí, compartilhe para nós, faça chegar a mais pessoas que necessitam ter acesso a esse conteúdo. Então, como lidar com pessoas rancorosas? A palavra rancor, ela deriva do latim auspicum. Auspicum vem de auspex. Auspicum é uma característica de auspex. O que é auspex? Spex quer dizer olhar, observar, olhar. Aos pássaros. Então, auspex é o observador de pássaro. É quem olha o pássaro. Era um tipo de sacerdote na Grécia Antiga que fazia essa tarefa. Por que a palavra tão estranha, rancor, deriva de uma expressão tão bonita, observar pássaro? Porque o observador de pássaro era um especialista. Os pássaros eram muito bem evidentes na Grécia Antiga. Ele precisava demorar. Era um olhar demorado. Observar o pássaro precisava de tempo, né? Até o momento desse pássaro se permitir ser aprisionado e, na linguagem de hoje, fotografado. Então, o observador de pássaro, na verdade, ele era um fotógrafo de pássaro. Imagine você sendo fotógrafo de pássaro. Então, como ele pintava o pássaro, ele precisava ficar quieto e atento à cena do pássaro para ele pintar e identificar aquele pássaro. Daí então, e aí a palavra rancor deriva desse auspex, esse observador de pássaro. Na verdade, observar pássaro é auspex. Quem observa o pássaro é auspicum. Então, rancoroso quer dizer auspicum em latim. Então, o que é o rancoroso? O rancoroso é diferente do odioso. Não confundir o rancor com a raiva. Fulano é rancoroso, fulana é rancorosa, tem muita raiva. A raiva é uma emoção. A emoção é uma manifestação fisiológica do sentimento. O sentimento, ele não, de acordo com Freud, o sentimento, ele não permite, ou ele não se expressa fisiologicamente. Então, por exemplo, quando um homem casado há muitos anos, olha para a esposa e ele diz que a ama, há uma tentativa aí de expressar em palavras algo que é inexpressável. Então o sentimento ele não é expressável. Você sente
como expressar. Quando o coração bate forte, quando o ciúme é muito grande, quando o controle do outro é muito grande, não é amor, é paixão. E a paixão é uma emoção, portanto, possível de se manifestar fisiologicamente. Então eu posso mensurar um apaixonado através do batimento cardíaco, através do suor, através da saliva. No entanto, eu não posso mensurar alguém que ama, porque o amor não é mensurável. No entanto, o sentimento não é mensurável, mas o amor é afeto, na verdade. O sentimento não é mensurável, mas a emoção é mensurável. Como é que eu sei que uma pessoa está com raiva? Há uma alteração de batimento cardíaco, há uma concentração de sangue no sistema nervoso central, as pernas ficam bambas, as mãos ficam frias, porque o sangue está concentrado no sistema nervoso central. Então a pessoa pode morrer de raiva, porque ela altera o seu organismo, é uma manifestação orgânica. O rancor não é a raiva, porque ele não tem uma manifestação orgânica. No entanto, o rancor dá espaço para a raiva várias vezes. Então, rancor também não pode ser confundido com mágoa. A mágoa é um sentimento e o rancor é o armazenamento desse sentimento que é a mágoa. Então, se estoura, é ódio, é raiva. Se não estoura, é rancor. E o rancor, o rancor, para a gente entender, seria o William Shakespeare. Tem uma maneira muito interessante de entender. É como se nós quiséssemos matar alguém tomando um veneno. Então, o rancoroso, ele se implode. Ele se destrói. E ele se destrói de maneira visível, porque a vida dele começa a desagregar, começa a esfarelar. Ele não consegue ter uma vida segura, firme. Ele passa a ser uma pessoa amarga, por ser rancoroso. O ser rancoroso é aquela pessoa que não perdoou, que não consegue perdoar. E o rancor tem uma origem. Então, do ponto de vista da psicanálise, a psicanálise pode ajudar muita pessoa que tem rancor, porque o rancor está ligado a um ou mais acontecimentos na infância. Então, uma pessoa rancorosa é uma pessoa que sofreu abuso sexual na infância, ou ela foi humilhada, muito, foi abandonada pelos pais, pelo pai ou pela mãe. Então ela alimenta uma mágoa, ela alimenta uma mágoa por essa pessoa. Só que com o tempo, essa mágoa fica armazenada no inconsciente. E então, por estar armazenada no inconsciente, a pessoa nem percebe. E aí, o que ocorre? Ela despeja essa mágoa em uma outra pessoa que não tem nada a ver com o pai. Então a pessoa sofreu o abandono, sofreu o abuso do pai ou da mãe ou dos dois na infância. Estou dando um exemplo aqui de algo traumatizante na infância. E ela não consegue superar essa fase. Mas isso fica, entre aspas, esquecido. Então isso vai se manifestar no jeito dela lidar com a vida, com as pessoas. Então, se ela foi abusada, ela sofreu violência. Então ela vai sempre agir com a guarda fechada, com medo de sofrer nova violência, com medo de um fantasma de uma possível violência vai acompanhá-la. Então cada pessoa que ela olhar, ela vai olhar desconfiada e ela não vai se apegar a essa pessoa.
Por quê? Porque a mente dela está ligada ao passado. O consciente está no presente, mas o inconsciente está no passado. E uma das coisas belíssimas de Freud, quando ele vai fazer a catalogação do psiquismo, né, criando expressões como consciente e inconsciente, e de ego e superego, são expressões criadas por Freud, que hoje é usado largamente pela psiquiatria, pela psicologia e também no senso comum, mas são expressões que ele criou quando ele catalogou o psiquismo humano. Então, uma coisa que o Freud vai dizer é que o inconsciente ele tem leis próprias e ele não respeita a cronologia. Eu vou explicar. Para o inconsciente não existe passado, presente e futuro. Só existe o presente. Então, algo que aconteceu há 30 anos atrás, há 50 anos atrás, quando eu ainda era criança, se manifesta hoje como se estivesse acontecendo hoje. Então, se eu tive uma infância onde eu fui muito espancado, então cada pessoa que se aproxima de mim, eu imagino que ela vai me espancar. Então eu guardo defesa, eu não me abro para ela, eu a trato de qualquer jeito, eu sou ingrato, porque qualquer coisa que as pessoas fazem em mim, eu faço uma transferência com os meus pais. Eu assim, inconscientemente, o meu inconsciente diz assim, tá fazendo isso porque tem culpa no cartório, tá fazendo isso para dar o bote logo depois. Então eu recebo sempre com ressalva. Eu trato a vida como se todos fossem me agredir. Eu carrego a vida como se ela fosse um peso. Esse é o comportamento do rancoroso, né? Ele traz um problema sério do passado. Qualquer coisa que a pessoa faça, a pessoa rancorosa está sempre atenta para dizer, olha, eu sabia que ela ia fazer isso. A tendência dela era fazer isso. Então, há uma sabotagem. Aliás, esse é o tema da Natasha Fiel, hoje no programa dela, só você entrar Natasha Fiel às 16 horas no Facebook, você vai ver lá autossabotagem. Então há uma autossabotagem, né? Há uma autossabotagem do rancoroso, porque qualquer pessoa que chegue perto dela, ela sempre vai estar desconfiado e se magoa com muita facilidade. A mágoa é muito presente. Por que se magoa com muita facilidade? Porque ela já tem um rio de mágoa dentro do peito, que está ligado ao passado. Então, um amigo do rancoroso é um amigo frágil. A amizade das pessoas rancorosas são amizades frágeis, porque ao primeiro equívoco, à primeira decepção que houver, o rancoroso se afasta. E ele então passa a ter uma vida solitária, porque ele traz dentro dele essa desconfiança inconsciente ligada ao passado. E normalmente as pessoas rancorosas, as pessoas que guardam mágoa com facilidade, essas pessoas sofreram violências muito intensas na infância. Pode ser, ou foram abandonadas, ou seja, o pai morreu, a mãe morreu, ou os dois morreram. Porque para a criança, pensa bem, para a criança, quando morre a mãe, enterra a idade ou o pai, ela não entende que a mãe morreu. Ela não vai ver mais a mãe, então ela entende que a mãe a abandonou. E na cabeça infantil, ela vai tentar entender por que a mãe a abandonou. E então ela deduz que é porque ela é uma criança má. E se ela é uma criança má, então a mãe não vai voltar. E esse sentimento fica dentro dela. E isso fica guardado. Como não se preocupa com a terapia, né? A última coisa que a pessoa pensa é encaminhar uma criança
a terapia, quando a criança fica órfã, então ela vai ficar com isso dentro dela. E seguindo a lei de Lavoisier, que se encaixa bem no psiquismo, nada se perde. Então fica ali. Isso vai eclodir na fase adulta dessa criança. Essa criança vai ser um adulto rancoroso. A não ser que a criança tenha momentos para ela falar desse sentimento, para que alguém ressignifique isso para ela, mas normalmente não fala. A cultura que temos com a morte é uma cultura de silêncio. Ninguém toca no assunto, porque se tocar a criança vai sofrer. Então é aquela ideia de não se tocar no assunto. Mas se tocar, se dialogar, é o que se precisa fazer, para que a criança tenha uma noção próxima da realidade daquele fato, quando é a morte de um pai ou de uma mãe, de um ente querido. Né? Então, mas na maioria das vezes a gente não toca, e isso vira depois uma criança, vai se tornar um adulto rancoroso. Então pode ser a perda do pai, a perda da mãe, pode ser porque o pai espancava a mãe na frente da criança, e a criança guardou e espancava a própria criança. Então é uma criança que sofreu reiteradas investidas de violência na infância. É importante a gente lembrar que a minha infância, a infância das pessoas, eu completo no próximo domingo, dia 21 de janeiro, 54 anos. Então as pessoas que nasceram na década de 60, 40, 50, as pessoas da minha geração, a gente deve lembrar que era virtude os pais baterem nos filhos. Era virtude, era educação, era assim que se falava. Então, os constantes espancamentos que as crianças sofriam provocou nelas traumas que mais tarde se transformam em rancor. Então a violência contra a criança, Freud escreveu um livro sobre neurose infantil, que ele vai falar do processo da violência, do espancamento, como desenvolve em nós o sentimento sádico. Não é à toa que nós vemos uma sociedade sádica. Bandido bom é bandido morto. Não é assim que boa parte da população pensa? Isso é sadismo, isso é violência. Preferia andar armado. Hoje eu vi uma pessoa religiosa falando para outra, dando a outra dicas de uma arma de fogo. Eu assisti. Então, a ideia da violência, esse sadismo é desenvolvido na infância, quando os pais batem. Quantas vezes a gente assistiu na infância o pai, a mãe dá na cara da criança e fala: isso é porque eu te amo, pá, isso é para você aprender que você precisa se comportar. Então essa violência também vai demonstrar rancor. Essa criança vai se tornar um adulto rancoroso, porque cada pessoa, ou ela vai se tornar um adulto violento, um adulto sádico, ou ela vai se tornar um adulto rancoroso. Cada pessoa que se aproximar dela, ela vai ter a sensação de que essa pessoa vai bater nela. Então, com medo de apanhar, das duas, uma, ou ela vai se afastar, e isso então vai desenvolver esse sentimento de rancor, de agressividade, de hostilidade. É muito difícil viver com a pessoa rancorosa. Eu tenho muitas queixas aqui no consultório dos pacientes, queixas de filhos. A pessoa fala: nossa, como a minha mãe é rancorosa, como meu pai é rancoroso. E curiosamente, a mulher tem uma tendência maior a ser rancorosa. Por que a mulher sofre mais rancor? É fácil de explicar, porque a mulher sofreu mais violência. Dos dois é o que mais sofre violência na infância, na adolescência, na juventude, na vida adulta. Então, por isso, ela tende a ser mais rancorosa. Então, a queixa das mães é muito maior.
né? Com relação aos maridos, a pessoa ainda às vezes não percebe, às vezes percebe, o marido, a esposa, mas o colega, o patrão, o empregado. Tem pessoa que você vai ali, a pessoa trabalha anos na empresa, e às vezes porque o empregado fez tal coisa, o patrão disse tal coisa, ele simplesmente abandona a empresa, né? Eu vi uma história que eu até contei aqui na live, de uma paciente que me contou que o funcionário se desentendeu com o patrão e pediu demissão. E por pedir demissão, ele teve que pagar o aviso prévio indenizado. Com isso, o que ele ia receber de 13º e de adiantamento de férias, ele perdeu pagando o aviso prévio. Ou seja, o fundo de garantia dele ficou preso, porque é bloqueado quando você pede demissão. Ou seja, o rapaz ia sair da empresa com a mão na frente e a outra atrás. Até aí tudo bem, se não fosse que esse rapaz tinha 3 filhos pequenos, 2 escadinha e um no peito, mamando no peito da esposa, né? Aliás, um no peito e o outro, a esposa já estava grávida do 3º. E olha só a atitude dele diante de uma família numerosa. Olha o prejuízo que o desemprego dele traria para essas empresas, para essa família. E mais, ele não teria direito ao seguro-desemprego, porque ele pediu demissão. Então ele não tem direito ao seguro-desemprego. Então ele ia passar fome junto com os filhos, porque ele ficou magoado com uma atitude do patrão. Então ele é uma pessoa rancorosa. Mas as pessoas não podem ficar magoadas? Podem. Mas normalmente a pessoa que não é rancorosa, quando ela fica magoada com uma situação dessa, ela dialoga com a mágoa, ela aguenta, enfim, ela dá um jeito para ela não ficar com tanto prejuízo por causa de uma palavra mal elaborada, por causa de uma atitude equivocada. Porque as pessoas, gente, vamos pensar aqui, as pessoas, a maioria de nós somos bombas relógios, né? A gente traz uma série de problemas de casa, financeiro, no trabalho, na religião. Então, dependendo da hora que a gente for abordado, a gente pode dar uma resposta para o outro. E aí o rancoroso, quando ele pega essa resposta, ele leva para o lado pessoal. E aí aquilo ganha uma dimensão dentro dele que é uma coisa absurda. Imagina uma mulher na TPM, ela está com o humor dela, a flor da pele, ela está irritadiça. Então qualquer coisa que você disser para ela, ela vai soltar os cachorros em você. Se for uma pessoa rancorosa, pronto, ela vai deixar de conversar com essa mulher. Então, porque o rancoroso ele está tão dolorido que o olhar dele é para o próprio umbigo. Ele é incapaz de contextualizar o porquê que o outro está daquele jeito. O que fez com que aquela pessoa lhe desse uma má resposta, fosse agressivo com as palavras. Ele é incapaz. Ele pensa só o seguinte: ele fez isso porque ele não gosta de mim, ele fez isso porque é pessoal, ele nunca gostou de mim mesmo, e essa ladainha infantil. Não é estranho quando a pessoa diz assim: ele nunca gostou de mim, desde o primeiro dia que a gente encontrou, ele tem sempre implicância comigo. Essa é uma fala infantil. Por que uma fala infantil? E é uma fala infantil mesmo. É porque nós, nesse momento, fazemos uma regressão. O Freud chama de regressão. Nós fazemos uma regressão e assumimos o comportamento infantil, o comportamento daquela criança que sofreu violência. Então a gente tem essas regressões. Eu vou dar um outro exemplo de regressão para a gente conseguir entender. Por exemplo, quando a gente fica aborrecido com alguém, a gente não quer conversar. O que é isso? Pirraça. Pirraça é comportamento de quem? Da criança. Então a gente faz regressões de memórias sutis, rápidas, de maneira natural. Porque o nosso inconsciente, como ele é atemporal, o que acontece? Ele se manifesta, a gente faz uma transferência e o inconsciente então se manifesta como se nós fôssemos ainda pequenininho, quando aconteceu aquele fato, aquele fenômeno. Então isso ocorre com a pessoa rancorosa. Se você que está me assistindo é rancoroso, como lidar? Você é rancorosa? Como lidar com o rancor?
Lembra que rancor significa observador de pássaro? Quer dizer, é algo que você traz armazenado por muito tempo. Então, a primeira coisa que é interessante é você falar da sua infância. É você falar das suas dores. E o melhor profissional para você fazer isso é o psicanalista. Né? O psicanalista é o profissional que trabalha com o seu passado, com muito mais competência, porque ele estudou, porque a psicanálise se baseia nisso. Mas se você não tem um psicanalista, se você não tem como pagar um psicanalista, então é interessante que consiga alguém de confiança, que você possa falar do seu passado para esse alguém, e alguém que não vá censurar, porque se a pessoa te censurar, ela pode complicar ainda mais o quadro. E aí, sem falar que o rancor representa um lixo guardado no peito. E lixo, o que acontece com o lixo? Ele fermenta. Lembra aquele líquido, né? O lume? Enfim, tem um líquido que é gerado pelo lixo, pela fermentação do lixo. Então a fermentação dessa mágoa dentro da gente pode gerar a longo prazo problemas gastrointestinais, problemas no fígado, porque o fígado é que processa tudo. Então câncer no fígado, câncer de mama, que envolve o lado emocional, câncer de próstata, que envolve a relação edipiana, normalmente é o conflito com o pai ou com a mãe na infância. Então são efeitos colaterais do rancor. Então o rancor ele não fica só no físico, além do prejuízo social que o rancor traz, porque as pessoas se afastam dos rancorosos. O rancoroso perde casamento, perde relacionamentos legais, perde trabalho, além do prejuízo social, econômico que o rancoroso tem, ele tem também a médio e longo prazo esses prejuízos físicos que vão desde problemas na coluna até mesmo os tumores malignos como câncer de mama, câncer de próstata, câncer no estômago, que são os órgãos relacionados ao nosso emocional. Né? É o que o Freud vai chamar de elemento histérico. Então algumas pessoas acabam trazendo esses sentimentos para o corpo. Aquele que é melancólico, a pessoa com tendência melancólica, vai canalizar esse sentimento para a melancolia. Então pode ficar, vai se tornar uma pessoa depressiva. Mas aquele que não é melancólico, a pessoa que tem característica histérica, vai transferir por corpo. Então vai caracterizar no corpo o sentimento do rancor. Então é importante que a gente trabalhe isso, tá bom? O rancor está ligado à mágoa. Então uma coisa fundamental para o rancor é o auto-perdão. É o perdão ao outro. Então se eu errei, eu vou me perdoar. Se foi o outro, meu pai, minha mãe, meu professor, meu vizinho, meu avô, minha tia, que errou comigo no passado, eu vou perdoar. Mas aí como é que eu perdoo? Eu só digo assim, perdoei? Não, o perdão ele atua também, ele vai ter que atuar no inconsciente. Para eu perdoar, eu vou precisar compreender o que ocorreu no passado. Sem compreensão não há perdão. Vira até um jargão, uma frase, né? Sem compreensão não há perdão. Se você não compreende o fato que levou à mágoa, que construiu o rancor, não pode haver perdão. Então é preciso compreender. Compreendendo, você vai perceber que não é pessoal, que a pessoa não fez por mal, que a pessoa deu o melhor dela. Se o meu pai me batia muito quando criança, minha mãe me batia muito, foi essa cultura que eles receberam. Eles foram bom pai, boa mãe. Eles deram o melhor que eles puderam dar para mim. É o melhor que eles podiam. Hoje eu posso ser um pai melhor ou uma mãe melhor, porque eu fui educado, porque eu tenho informação, porque eu participei de escola, fiz curso. Eu vou dar também o melhor que eu tenho. Mas o meu pai e minha mãe me deu o melhor que tinha. Meu pai foi usuário de droga? Foi, então a gente vai pensar, né? Se seu pai ele cuidou de você daquilo que ele podia, ele deu o melhor que ele podia, ele não tinha discernimento para fazer diferente.
Ok? Então, agora nós vamos comentar sobre o rancor. Ver quem fez alguma pergunta, peço a você que fique aí no ar. Eu vou falar de quem está presente, mas vou priorizar as perguntas, né? Uma pessoa, vamos ver aqui quais são as perguntas ligadas ao rancor. Tem muita gente aí participando. Vocês viram que a audiência hoje bombou, né? Por isso que eu atrasei um pouquinho, esperei a parceria com essa, né? Para que a gente pudesse aí ter a participação das pessoas, já que é um tema muito importante. Então, Sandro Romualdo, nosso amigo Sanderson Romualdo, lá de Juiz de Fora, né? Aí presente, Graziele Gomes, a Marinéia Silva, que está sempre aqui, Stuart Bastos, sempre presente, a Laide Catarina, a minha amiga Laide Catarina Palaoro Bezerra, é isso que é Palaoro mesmo, Ricardo de Freitas, a Graziele Gomes está dizendo assim, a Graziele Gomes é de Itaguaçu, aqui no Espírito Santo. Seria, está dizendo que o sinal está ótimo, o áudio também, a imagem também, que bom. O Rodrigo de Jesus aí assistindo, nosso parceiro aí, Rodrigo, muito obrigado pela parceria. O Cláudio Leite Souza assistindo, Essilda, a Thaís Serafim também participando, assistindo, o Vanderlei Campbell, o Júnior Macambira também assistindo, a Laíde está dizendo, a Laíde é de Linhares. Tá legal, a Laíde, tá confundido com uma Laíde amiga, que é a sogra do Rodrigo, que é daqui de Guarapari. Então, um abraço para você, abraço para todo mundo de Linhares. A Laíde, a gente está abrindo uma turma de psicanálise em Linhares. Então, se alguém que estiver interessado, entre em contato conosco. Estamos abrindo uma turma em Linhares, aqui no norte do Espírito Santo. Tiago Barros, tem uma turma em Guarapari também, gente. Quem mora em Guarapari, nós vamos começar uma nova turma de psicanálise no dia 3 de março. Grave aí, o primeiro sábado de março. As matrículas já estão abertas. Francisco Tosato, o doutor Leonardo Pereira assistindo, Roseli Fonseca, o meu amigo José Amaral Filho, o Zinho ou Amaralzinho, né? Para os mais chegados, o Stuart Bastos é de Vila Velha, ok, Thaís Máximo, o rancoroso pode perdoar na hora da morte? Interessante essa pergunta. Olha só, o rancoroso pode perdoar na hora da morte? É interessante a pergunta da Thaís Máximos, pelo seguinte, o rancor é algo tão forte que às vezes acompanha a pessoa pela vida inteira. E ela morre com rancor. Ela não só pode, ela deve perdoar na hora da morte, né? Para que ela se liberte e liberte a pessoa que ficou também, né? Então, o perdão é fundamental. Mas não precisa esperar a hora da morte, né, Thaís? É interessante começar agora o perdão. Vá fazer terapia, vá falar do seu passado para você se livrar desse lixo que está te consumindo, que está te destruindo, né? Então, é interessante que a pessoa que você se refere, Thaís, não espere a morte, mas pode perdoar? Pode. E outra coisa, uma coisa que eu quero dizer aqui, olha só, se você convive com a pessoa rancorosa, não é um problema seu, é um problema dela. É ela que tem que superar isso. Porque você não fez por mal na época. Não dá para você voltar o relógio e consertar o que você fez. Então você tem que se perdoar, auto-perdão. Cada um que tem que dar conta dos seus sentimentos. Então o rancoroso, é ele que vai ter que te perdoar, ele vai ter que perdoar. Se ele não perdoar, quem perde é ele. Você deve se perdoar. Se você provocou, entre aspas, o rancor dele. Mas normalmente, agora se eu tenho rancor, aí eu tenho que buscar perdoar as pessoas que, entre aspas, foram as causadoras do meu rancor. Porque não é bem assim. A gente tem ideia de que o outro provoca em nós. Não é. O outro só está fazendo o papel dele. Sou eu que me sinto. Então, às vezes a gente fala assim, fulano, você me magoou. Não, ninguém magoa ninguém. O ideal seria dizermos assim, eu me magoei com a sua atitude. Então fui eu que estou frágil. Sou eu que tenho que modificar. Porque se a empresa, por exemplo, demite um funcionário, ela só está demitida, é nada pessoal. Se o funcionário fica magoado com o empresário, com o patrão, com o chefe,
que há de se fazer? Porque o outro só fez o que tinha que fazer. Então as pessoas têm muito o que fazer do que ficar pensando na gente. A gente é muito melindroso, leva tudo para o lado pessoal. E o rancoroso é danado para levar para o lado pessoal. Ah, ele já fez isso porque não gosta de mim. Não, não é assim. As pessoas têm mais o que fazer. Elas têm muitos problemas. Cada uma está pensando no próprio problema. Ninguém está pensando em você. Você não é o centro das atenções. Há uma infância psicológica no rancoroso que ele se sente o centro das atenções. Ivanise Dionísio, Heloísa Cardoso, psicanalista lá de Minas Gerais, Muriaé, Rosângela Cascado, minha amiga aqui de Guarapari, sentindo falta dela, viu, Rosângela? Quanto tempo, né? Você estava sempre aqui nos acompanhando. A Ivanise, boa tarde, que Deus abençoe, amigo Aloísio. Cláudia Andrade, o Tiago Freitas, lá de Vitória, Márcio Passos, a Cris Ribeiro, nossa, Cris Ribeiro, ela é de Leopoldina, como posso saber? Então depois eu perdoo, mas às vezes não dá para confiar mais. Então quer dizer que você é rancorosa, Cris. Então você não perdoou, porque perdoar de verdade é amenizar. Se você sente uma desconfiança, aí já não é o perdão. Não é que você tem que voltar a ser amigo da pessoa. Se a gente se magoou com alguém, dificilmente voltaremos a ser amigo. Mas a gente precisa avaliar cada vez que a gente vê a pessoa ou que a gente pensa no fato, se o coração da gente altera o batimento cardíaco, né? Então, porque realmente, Cris, para a gente confiar é nos amigos. Por isso que os amigos são muito valiosos. Por isso que é muito bom os amigos de muito tempo. Gente, eu tenho amigos que têm 30 anos. Nossa, como é bom. 30 anos que a pessoa passou na prova. Né? Faleceu semana passada, semana retrasada, o meu amigo Gilberto Brito, tinha 30 anos na nossa amizade. A própria Cris Franco, por exemplo, somos amigos há quanto tempo, Cris? Deve ter mais de 20 anos. Né? Não estou falando aqui sua idade, não. Mas então é preciso trabalhar o perdão. Por isso que o livro do Perdão ainda é o livro mais vendido, nunca consegue sair de circulação, porque a gente precisa muito do perdão. O meu amigo John Harley, escritor, biógrafo do Chico Xavier, lá de Sete Lagoas, obrigado por estar aqui. Eu me apego muito às pessoas, diz a Cris Ribeiro. Né? Então, esse apego aí, talvez, Cris, esse apego seja exatamente porque você traz uma carência, porque você foi abandonada. Então você está em busca da pessoa que te abandonou, entre aspas. Normalmente o pai, pode ser a mãe também. Então você está em busca dessa pessoa, por isso você se apega. Se apega porque você imagina ter encontrado essa pessoa. Então você foi abandonada, você sofreu o abandono. Se você sofreu o abandono, a tendência de você ser rancorosa é muito grande. Então a melhor maneira aí, no caso, Cris, é voltar ao passado. Cris foi minha aluna, gente. É voltar ao passado, dialogar com esse passado. Falar desse passado. Para uma pessoa de confiança. Para uma pessoa que não vai te julgar, que não vai te censurar, mas que vai te ouvir. Precisamos muito de pessoas que escutem. Por isso que o curso de psicanálise ele está em franco crescimento, porque cada vez mais precisamos de pessoas preparadas para escutar. E aí, escutando, a gente vai ressignificar. Por que a pessoa abandonou? E aí é porque ela morreu, então ela te amou até morrer. Ou porque ela não teve condições financeiras, psicológicas, sociais, emocionais, afetivas. Então a pessoa tem a razão dela. E você tem a oportunidade de compreender o fato, de ressignificar. Mas quando você traz o passado para a consciência, a tendência é o fantasma do inconsciente se afastar. O inconsciente ele trabalha com a ignorância. Porque como ele se manifesta em forma de sentimento, a gente não identifica ele. Mas quando a gente dialoga, ele se afasta. Então, esse apego às pessoas aí representa, viu, Cris? Representa aí um processo de abandono. Cláudia Santos, aí indicando aí para a amiga dela, Cristina Silva.
André Luiz, presente aí, José Soares Leite, Dina Espírito, de lá de Buriaé, Minas Gerais, Sueli de Lima, um abraço, Sueli, está dizendo por aí, obrigado. A Ambilet, Julião, né? Um abraço para você, querida professora, diretora de escola, está fazendo um trabalho fantástico na educação. Lindalva Marinho, um abraço, Lindalva. Zélia Araújo Barro, Letícia Mendes, um abraço. É bom as pessoas fazerem análise sempre, é verdade, Cris. Luiz Vamberto Silva, meu amigo Luiz Vamberto, lá de Vitória, né? Um abraço para você. Cris Franco, eu sou sensível, então a sensibilidade não tem a ver com o rancor, né? Não tem necessariamente, não é mesmo ligado, né? Vanderlé Cordeiro de Freitas, professor, quanto tempo, que saudade. Um abraço para você, Vanderleia. Obrigado, querido, pela lembrança. A análise se faz com psiquiatra? Não, Cris, se faz com psicanalista. Então, a análise se faz com psicanalista. Que a análise, na verdade, é psicanálise. Né? Então, você faz com psicanalista, o profissional que é responsável por fazer a análise. Legal. A Cris está participando bastante aqui. Obrigado pela participação. Enfim, o psiquiatra ele trabalha com a parte medicamentosa, já é a parte de efeitos fisiológicos. Normalmente, quem trabalha com análise é realmente o psicanalista. Tem aí o Daniel Geiger, a Marília Mero, que é lá de Milão, Itália. Um abraço, Marília. Eduardo Elias, um abraço. O Felipe Rodrigues Mota, Cris Ribeiro Verdade, Ana Maria Emetério, o rancor não pode fixar numa mente em busca da evolução. O livro dos Espíritos, os bons não se movem pelo orgulho, nem pelo egoísmo ou pela ambição. Não experimentam ódio, inveja, rancor. O rancor faz parte da evolução, né? O meu amigo Stuart Bastos, né? Mas ele não é algo saudável, você tem que tirar. É como dizer que você, a pessoa que quando na minha infância, na minha adolescência, eu morei em Nova Venécia, norte do Espírito Santo. Então havia a época da panha do café, é uma região muito, muito próspera, lida muito com café. Então na época da panha do café gerava muito emprego. E uma característica de quem panhava café era a mão caracachenta, porque de tanto tirar o café na vara machucava, feria a mão ficava em carne viva e depois então aquela carne viva virava calo e ficava grosso. Então é importante isso? Não, hoje tem a luva, você põe o café sem precisar machucar a mão. Então não precisa passar pelo rancor para evoluir, você pode vencer isso, você pode tratar isso, né? Então você percebe que você é rancoroso, você pode se tratar. Nicole Almeida, né? Tereza Cristina Mota, também assistindo, Patrícia Oliveira, Ana Maria Meter, boa tarde, doutor, ótimo tempo, obrigado. São vocês que sugerem. Eli Barbosa Cavalcante, um abraço, Eli. Paulinha Lima, doutora Paulinha Lima, lá de Belo Jardim, Pernambuco. Wagner Gabriel, um abraço. Tarfini Nero Azuru. Nossa, nome bonito, diferente, né? A similitude da vida terrena equipara-se à água que enviamos do céu. Quando mistura com as plantas da terra, de que se alimentam, os homens e o gado, quando a terra se enfeita e se engalana. Nossa, que bonito, é um poema, né, que ela está apresentando aqui, né? Assim elucidamos os versículos aqueles que refletem. Paulinha Lima dizendo, olá, boa tarde, professor, ótimo tema. Paulinha da turma de psicanálise de Belo Jardim. Eu sei, querido, eu lembrei, viu? Eles estão concluídos lá em Belo Jardim, já vão começar a atender. Valéria Massi, um abraço. Shire Sampaio, um abraço, minha querida, que bom que você está aqui. Eu ontem fui conhecer lá o Espaço Sampaio, Espaço do Seu Sampaio, ficou lindo, viu? Paulinha Lima, chorume, meu nome, professor, é isso mesmo. Aquele líquido é chorume, eu falei lume, alguma coisa ume, né? Chorume. Então aquele chorume que o lixo gera, ele gera também dentro de nós, o lixo mental vai gerar dentro de nós. E aí, estamos terminando a lição da Andreata,
Rancor, sentimento que provoca as doenças do corpo, servindo como dreno por onde escoam essas energias negativas. É verdade. Legal, pessoal participando bem hoje, hein, gente? Contribuição de todo mundo. Dani Francisco, a Cris dizendo, eu para um psicólogo. Não, Cris, é psicanalista que trabalha com análise, querida. Não é o psicólogo, nem é o psiquiatra, é o psicanalista. Soraya Vaguin, Lélia Travares Pereira, Cris Franco, minha amiga, Cris Franco lá de Leopoldina. Eu estava confundindo você com a outra Cris. Estamos com duas Cris aqui. Um abraço no Kiko, viu, Cris? A Cris é minha amiga há mais de 20 anos. Dalva Rangel, um abraço. Tô aqui também, muito bom tema, obrigado. Joel Soares Leite, como prática do perdão. Como praticar o perdão deve ser. Olha, você precisa, como eu disse, você precisa voltar ao passado, ao fato, e ressignificar esse fato. Perdão não é esquecimento. Esquecimento é problema de memória. Você precisa relembrar e ressignificar isso. Você precisa entender o fato, compreender o que aconteceu, né? E para isso, o consultório de psicanálise será um grande trabalho. E também meu livro Terapêutica do Perdão, que você pode conhecer lá. São 30 capítulos falando sobre o perdão. Livro Flávio Daniel Pereira, Francisco Vasconcelos, como a prática do auto-perdão e o perdão ao outro. Legal, isso vai ajudar a resolver a questão do rancor. Aí, Vanise Dionísio, sinto muita tristeza, sou meio deprimida, não sei se é por causa do meu passado. Com certeza é. Será rancor de algumas coisas que passei? Com certeza, minha amiga. Viu, Ivanise? Você tem um perfil que o Freud chama de perfil melancólico. Então, todas as coisas que te frustraram, que te marcaram no passado, cai para a depressão. A pessoa que é histérica tende a aparecer no corpo e a adoecer. Tá? Então, com certeza, está ligado ao seu passado. Viu, Ivani? Seria muito interessante você fazer análise. Procure um analista na sua cidade, eu não sei qual é a cidade que você mora, né? Se precisar, eu posso indicar alguém, porque como eu dou curso de formação, eu tenho ex-alunos e colegas em quase todos os municípios do Brasil. Então eu posso encaminhar alguém de confiança para você, tá bom? Tereza Cristina Mota, boa tarde, Aloysio, palavras esclarecedoras demais, obrigado. Larissa Teixeira, a Ivanise de novo, eu estou bem melhor com a luz da doutrina espírita, ela é espírita na minha vida, mas me sinto incapaz de falar em público, medo, etc. Algumas coisas vão sendo vencidas. A Cris Franco dizendo, essa Cris Ribeiro não sou eu vi depois que eu vi. Sou a Cris Franco de Leopoldina, a Cris Ribeiro aqui de Guarapari, foi minha aluna. Mas o que você diz para Ribeiro talvez sirva para mim, que legal. Jandira Emetério, tenho muita felicidade de perdoar, muita dificuldade, melhor, em pedir. Resumo meus erros, mudo minhas atividades, mas pedir não. No momento eu fico transtornada, mas dormir acaba tudo. Não, dormir não é o ponto. Você precisa mexer nisso aí. Olha só, Jandira, você precisa fazer terapia. Tá bom, Jandira? Você precisa fazer terapia. Eu não sei qual é a cidade, porque você não colocou a cidade onde você mora, mas posteriormente você pode entrar em contato conosco. A gente vai indicar um profissional, um psicanalista, para você fazer análise. Tá? Então, essa facilidade, dificuldade de perdoar, mas dificuldade de pedir, é uma frustração do passado. Por que você tem dificuldade de pedir? Alguém pode ser um caso de abandono também. Né? Você não quer pedir para você não depender da pessoa, para você ser autossuficiente, porque aí você não corre o risco de ser abandonada. Mas aí é interessante você fazer terapia. Marci Marcilene, um abraço. Neide Moreno, Simone Cardoso, difícil, hein? João Neto, meu amigo professor, que eu sou fã do cara. Lígia Borges, ótimo tema, parabéns. Obrigado, Lígia. Simone Cardoso, muito difícil, é verdade. Érica Silva, Carlos Prestes Leal, meu grande amigo Carlão, lá de Colatina. Obrigado, um abraço para você, meu amigo. Ivanise Dionísio, muito obrigado. Moro em Caruaru, Pernambuco, Ivanise. Então tá, Ivanise. Eu tenho aí, quem precisar em Caruaru, eu tenho alunos que formaram comigo, né? O doutor Ronaldo,
né? A doutora Fátima, o doutor Samuel, são excelentes psicanalistas em Caruaru, que aí eu posso passar o contato dele para você, tá bom? Você vai ser muito bem atendida, né? Vamos lá, Simone Cardoso, a gente tenta levar, e um abraço aí para todo mundo em Caruaru, viu, gente? Tem amigos em Caruaru, Luiz, a Lúcia, esses citados aí, o Maurício, né? Fiz grandes amizades aí em Caruaru, tenho grandes amigos. A gente tenta levar, a Simone Cardoso está dizendo, a gente tenta levar sem pensar no assunto, mas sempre tem aquele dia que só o travesseiro na cabeça, o quarto escuro e o celular desligado resolve. Mas precisa falar do assunto. A gente precisa falar do passado, pessoal. Olha, quando a gente fala, quando a gente põe o passado para fora, a gente se livra da doença. Quando a gente põe reflexões para dentro, a gente ganha saúde. Então precisamos falar do passado, tá bom? Não vamos esquecer o passado, não vamos fugir do passado, precisamos falar do passado. Jandira Metério, ela é de Cariacica. Então, meus amigos, terminamos aqui mais um Você no Divã, comigo, Aloysio Silva. Lembrando que nós temos um aplicativo, é só você digitar Psicanálise Aloysio, da Play Store dos celulares Android, e você vai baixar todas as minhas lives sobre psicanálise. Para você que quer entender, conhecer, fazer parte do grupo de psicanalistas, nós estamos abrindo turmas em Guarapari, Porciúncula, Vila Pavão e Linhares. E também EAD, à distância. Então você mora em qualquer lugar do Brasil, em qualquer lugar do mundo, você pode fazer conosco. É só você mandar para a gente aí que a gente encaminha para você as informações. O nosso WhatsApp é mais 55, que é o Brasil, né? 27, que é o DDD, 988259976. Através desse WhatsApp aí você vai ter mais informações sobre o nosso curso de psicanálise. E aí vai poder participar, vai poder aprofundar um pouco mais isso aí, ajudar as pessoas ou transformar na sua profissional. É uma profissão em alta porque nós precisamos falar da gente. Mas enquanto você não faz análise, enquanto você não se torna psicanalista, nós estaremos aqui democratizando a psicanálise no Você no Divã, toda terça e quinta, por volta das 13 a 14 horas. Da disponibilidade do nosso consultório com relação a paciente, ok? Então, um grande abraço aí. Antes de terminar, eu vou aqui ler o comentário do Stuart Basto. Ele está dizendo assim: meu irmão, as pessoas carentes não têm condições e nem conhecimento para fazer análise. Então, meu amigo, por isso a democratização, por isso que eu abordo aqui, como orientar, como ajudar nossos irmãos carentes que são rancorosos devido à vida dura. Não, meu amigo, se equivoca quando você fala do carente. Todos nós somos rancorosos. O rancor não escolhe classe social. Está no palácio e está na choupana. Então nós temos aqui na escola, por exemplo, pessoas que se oferecem como voluntários para atender gratuitamente. Então só ficar claro para você, meu amigo, o rancor não escolhe classe social, não escolhe nível econômico. Ele está presente em todas as classes sociais. A vida é dura para todos. Todos temos dificuldade. Não é dura só para as pessoas mais pobres, tá? Mas as pessoas mais pobres têm aí o Você no Divã democratizando e tem... Eu conheço um grupo de pessoas, de psicanalistas, que atendem pessoas que não podem pagar. Tá? Então a psicanálise ela é acessível. Ela ainda não é um serviço do SUS, do Sistema Único de Saúde, mas ela é acessível para aqueles que buscam. Mas eu quero deixar bem claro, não tem nada a ver com a vida financeira. Tá? Então, tem muita gente no palácio que sofreu, viu? Esses políticos corruptos, esses sociopatas que a gente tem aí, sobretudo no poder legislativo, no poder judiciário brasileiro, no poder executivo, boa parte dessas pessoas sofreram violência.
sofreram violência. Eles são sociopatas. Então, e eles são ricos. Até porque roubam dos pobres, né? Então, só para deixar claro que os conflitos psíquicos, eles não escolhem classe social e nem classe econômica. Todos atingem a todos. Tá bom? Paulinha Lima. Muito esclarecedor, professor. Amei, parabéns. Eliana Gima, Silvana Gaspar, Vitor Hugo Silva. Vitor Hugo Silva foi quem fez o aplicativo. Crenilde, Leandro, Stuart, que sim, maravilha, amigo. Stuart, muito obrigado pela contribuição. Você, a Cris Ribeiro, a Cris Franco, a todos aqueles que participaram, os que participaram só escutando, assistindo, que ficaram conosco até o final. Veja, a gente chegou a uma audiência de 90 pessoas, agora temos 30 aí conosco até agora. Muito aí pela perseverança, por ficar conosco, por escutar os comentários, as perguntas. Claudete Saraiva, Eduardo Martins, Ana Maria Metério, esses que estão aí, todos que estão presentes agora, os 30 presentes, um grande abraço, muito obrigado. Ó, nós estamos de volta na próxima quinta. Hoje é que dia? Hoje é dia 16, não é isso? Hoje é 16, dia 18, hein? Quinta-feira, estaremos de volta para mais um Você no Divã, comigo, Aloísio Silva. Tá? O tema, vamos divulgar hoje ainda. Eu vou olhar sugestões aí e vamos divulgar qual vai ser o tema de quinta-feira. Se você ainda tiver um tempinho, agora às 16 horas, com Natasha Fiel, falando da autossabotagem, tá bom? Então, fiquem com Deus, um grande abraço. Namastê, Deus em mim e em você.